Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live de quarta-feira, a mais um episódio Era uma Vez Uma Fobia. É o episódio onde eu pego uma fobia específica e conto histórias, curiosidades sobre essa fobia específica e falo sobre alguns pacientes que eu já atendi no consultório sobre essa fobia. Sejam todos muito bem-vindos, quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindas. Então, como eu estava dizendo, eu pego uma fobia específica, nesse programa Era uma Vez Uma Fobia, eu pego uma fobia específica, conto curiosidades, histórias de pacientes que eu já atendi e dou dicas também de como você pode começar a manejar sobre isso. E a ideia desse programa é justamente para falar com aquelas pessoas que sofrem desse tipo de fobia, para que primeiro ela reconheça que existe esse tipo de fobia, reconheça que ela tem esse tipo de fobia, que ela existe e principalmente que existe tratamento e que ele é muito mais rápido, muito mais prático do que se imagina. Para quem está chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Barros, eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias, não importando o tempo da sua fobia ou a intensidade da sua fobia. Em apenas 4 passos, de maneira rápida e muito eficiente, é possível você resolver a sua fobia num prazo muito menor do que você imagina. E na aula de hoje, na live de hoje, o tema da fobia hoje é fobia de falar em público. Quem nunca teve aquele medo de falar em público? Quem conhece alguém que tenha esse tipo de fobia, nunca tenha presenciado alguém travar em cima do palco? Então, assim, se você tem esse tipo de fobia, conhece alguém que trava e que sente sensações de pânico só de imaginar de estar em cima de um palco, aquele suador, aquela tremedeira, vontade incontrolável de chorar quando precisa se apresentar, falar numa reunião ou subir num palco. E se você está aqui e sofre com esse tipo de fobia, fica comigo até o final, porque eu vou te explicar como que ela acontece, como funciona e no fim ainda vou dar algumas dicas de como você pode começar a se ajudar nesse sentido para quem tem esse tipo de fobia, ok? Então, uma curiosidade aqui, essa fobia de falar em público, como eu costumo dizer assim, trazer essa curiosidade, a fobia de falar em público, ela tem um nome científico para ela e que geralmente o nome não nos remete à própria fobia. No caso da fobia de falar em público, o nome dela é glossofobia. Glossofobia. Ok? Essa é uma curiosidade. E o que é essa fobia de falar em público, né? O próprio nome ele é autoexplicativo, né? Então é um medo desproporcional e exagerado de falar em público, de se apresentar, de fazer uma palestra ou simplesmente de falar com uma pessoa. Existem os níveis, né, de fobia que nós vamos falar sobre eles hoje. A fobia de falar em público, ela não é simplesmente falar para uma multidão. Isso pode ser desde falar para uma multidão até para conversar com uma única pessoa. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Mas o medo é desproporcional, sabe? Assim, eu acho que a maioria das pessoas que tem o costume de se apresentar ou até que não tem o costume de se apresentar sentem um friozinho na barriga ou algo antes de começar alguma coisa, e isso é normal. Nós estamos falando de uma outra coisa. Você entra em pânico, trava, não consegue falar? Você conhece alguém que tem esse tipo de fobia? Se você for esse tipo de pessoa que tem esse tipo de fobia, me fala aqui nos comentários. Eu tenho essa fobia, só para que eu saiba se algum de vocês tem esse tipo de fobia. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, fiquem à vontade. Agora é o momento de me perguntar e tirar todas as dúvidas com relação a esse tipo de fobia, que é muito comum e que é muito, vamos dizer assim, ela é uma chacota. A pessoa vira uma chacota. É mais uma daquelas fobias onde a pessoa vira uma chacota e ela mesmo sente vergonha da fobia que ela sente.
e muitas vezes ela acha que é coisa da cabeça e que não é uma fobia, enfim, e que ela só é tímida, e nós vamos falar mais sobre isso hoje, ok? Então assim, fica comigo até o final que você vai saber tudo, exatamente como isso acontece, por que acontece, quais são as possíveis causas, e no final eu vou dar algumas dicas específicas para você já se ajudar nesse sentido, ok? Então assim, as pessoas confundem muito, né? Eu até fiz uma live já sobre fobia social. Então assim, qual é a diferença entre fobia social e a fobia de falar em público? A fobia social, ela está muito relacionada a visitar, não necessariamente se apresentar ou falar. A pessoa simplesmente não consegue encontrar. 5 pessoas para ela já é multidão e a mente dela interpreta isso como uma ameaça e faz com que ela dispare as reações de pânico, enfim, de fuga, luta, essas reações primitivas que nós temos, né? Já a fobia de falar em público, não. A pessoa não tem nenhum problema em encontrar pessoas, né? O problema dela é especificamente de se apresentar, de falar. Ela não tem problema de se encontrar com pessoas, de estar no meio, por exemplo, de um shopping, passear no shopping ou estar numa festa, mas se ela tiver que ser o centro das atenções ali, aí acabou para ela. Então essa é a pessoa que tem a fobia de falar em público, que é diferente da fobia social. Há quem diga, existem linhas de terapia que dizem que a fobia de falar em público é uma perna da fobia social. E tudo bem, quem quiser levar dessa maneira, não tem problema, mas saibam que existe essa diferença entre a fobia social e a fobia de falar em público. São duas coisas distintas, ok? E tem também, o que é muito confundido com a fobia, também acontece em várias fobias, mas na fobia de falar em público acontece muito também, é a pessoa que acha que tem fobia e não tem, e a pessoa que tem fobia, mas acha que não tem. Por quê? Às vezes a pessoa ela não domina o assunto que ela vai falar. E isso naturalmente gera uma insegurança muito grande na pessoa. Se você não domina o assunto que você vai falar, isso gera uma insegurança e um medo. E a pessoa muitas vezes confunde isso com uma fobia. E na verdade ela não tem fobia. Ela só não domina o assunto. Então esse é um ponto, tá? O medo de falar em público muitas vezes está relacionado à falta de experiência ou na verdade pode ser somado a não ter um domínio total sobre o assunto a ser falado. Então começa aí já a primeira dica que eu vou falar no final. Tá? Então assim, a diferença entre fobia de falar em público, fobia social e o medo por não dominar o tema. Ok? E como é que essa fobia, as fobias no geral se instalam, mas hoje especificamente falando da fobia de falar em público? Vocês lembram que eu já falei para vocês que, metaforicamente falando, nós temos uma mente consciente, racional, e temos uma mente subconsciente, que há quem chame de inconsciente, mas eu vou chamar aqui hoje de mente subconsciente, ok? Existem várias linhas, como isso é só uma maneira didática de explicar, não é exatamente assim que acontece, isso é uma metáfora, nós vamos chamar de subconsciente, ok? Então assim, imagina que você tem a mente consciente e a mente subconsciente. Tudo que está na sua mente subconsciente, para você, é verdade absoluta e incontestável. São seus valores, são suas crenças, é tudo que você tudo que é inegociável para você. É uma verdade absoluta. E existe a mente consciente, racional, que é aquela mente que está com a gente o tempo todo analisando as coisas do dia a dia. Acontece que a mente consciente, racional, ela não conversa com a mente subconsciente. Não existe um contato direto. Uma não sabe o que acontece na outra. E é aí que mora o problema. Geralmente, como eu sempre falo, para que se tenha uma fobia, você precisa ter um trauma, certo? Ela é sempre, 100% das vezes, precedida de um trauma. Isso pode ser lembrado
conscientemente, a pessoa sabe quando começou a fobia dela, ou pode não ser lembrado. Ela tem a fobia, mas ela não sabe exatamente quando isso começou. Então as duas coisas, isso pouco importa na verdade, tá? Mas a maioria desse tipo de fobia, ela se instala na primeira infância. A grande maioria, existem pessoas que vão se instalar mais adultas, tá? Mas a grande maioria, pelo menos na minha experiência e de experiência de colegas que eu já conversei, é que ela se instala geralmente na primeira infância. Por quê? Na nossa primeira infância, entre 5, 7 até 10 anos, nós não temos formado uma outra questão que é chamada fator crítico. Entre a mente racional consciente e a nossa mente subconsciente, existe uma espécie de um filtro. Para que não seja qualquer coisa que você ouça ou que você aprenda que entre direto na sua mente subconsciente. Porque uma vez que entrou na sua mente subconsciente, aquilo vira verdade para você. E qual é o problema disso? A questão é que na nossa primeira infância, até entre 7 até 10 anos de idade, nós não temos nós não desenvolvemos esse fator crítico, esse filtro. É como se tudo que você ouvisse, especialmente de pessoas de autoridade, fosse direto e entrasse direto para sua mente subconsciente. E aquilo vira uma programação. Então a grande maioria das pessoas que tem essa fobia de falar em público sofreram algum tipo de trauma. Eu não estou generalizando não, mas assim, a grande maioria, tá? Existem obviamente as exceções, mas eu estou dizendo que a grande maioria sofreram algum tipo de, por exemplo, foram se apresentar na escola e erraram alguma coisa e as crianças da sala deram risada, ou seja, ela sofreu algum tipo de bullying, ou a professora chamou a atenção de uma maneira que meio que traumatizou, ou o pai, ou a mãe, ou alguém de autoridade bloqueou essa pessoa de alguma maneira quando ela fala em público. Então o que acontece? Lembra que eu falo que o trauma não necessariamente precisa ser algo catastrófico. A gente tem uma ideia de que trauma é algo que é muito grave, ou é catastrófico, ou algo que aconteceu muito sério. E a grande maioria das vezes não. O trauma está muito relacionado à interpretação que você dá na idade que aquilo aconteceu. Então você imagina para uma criança de 3 anos de idade cair de joelhos no chão e não ser acolhido pelo pai ou pela mãe, isso tem um significado diferente de nós hoje, na nossa idade, cair de joelho no chão. Concorda? Então, para uma criança de 3 anos, isso pode ser extremamente traumático. A interpretação que ela pode dar para isso pode ser de abandono, pode ser de uma série de coisas que, na verdade, não são reais, é só uma interpretação. E a fobia acontece através disso. A fobia nada mais é do que uma interpretação da sua mente subconsciente a alguma determinada coisa. Então, imagina que você teve, vou dar um exemplo assim, aleatório, como a gente estava falando. Imagina que você, quando criança, tinha uma apresentação na escola na qual você acabou errando ou aconteceu alguma coisa em que a sala inteira está rindo de você. Naquele momento, te desperta um estado emocional, às vezes de pânico, às vezes de pavor ou de algo que você não foi legal. E a sua mente subconsciente naquele momento é como se ela tirasse um print geral do que estava acontecendo aqui e naquele momento ela faz a associação de algo que eu não gostei de sentir com a situação que está acontecendo. E ela faz uma ligação direta de uma com a outra. E aquilo fica no seu subconsciente guardado. Aí, lá para os 7 a 10 anos, esse filtro, vamos dizer assim, que é o fator crítico, ele se forma. Então, o que está lá dentro tende a rodar da maneira que foi aprendido. Então, toda vez que você se deparar com a mesma situação ou parecida com essa, de se apresentar e de se falar com alguém, a sua mente subconsciente vai interpretar aquilo como uma ameaça real, porque um dia foi, e vai disparar emoções como se você realmente estivesse em ameaça.
São as nossas reações mais primitivas. Por isso que você vê as pessoas tremendo em cima do palco, suando. Por quê? Quando você treme, essas são aquelas reações mais primitivas, que é de luta ou fuga. Te aquece membros superiores para lutar ou te aquece membros inferiores para você fugir. Isso é primitivo. Então, você treme as pernas, você treme os braços, enfim, essas são reações da sua mente tentando te proteger da sua suposta situação perigosa. A boa notícia é que, assim como isso foi programado em algum momento da vida dessa pessoa, isso pode ser reprogramado. E é esse o ponto, é esse que eu faço no tratamento. Então aquela associação que foi feita um dia, ela é possível ser desfeita. Entende? Então, a pessoa que tem a fobia, seja ela qual for, tá? Hoje nós estamos falando de fobia de falar em público, mas isso serve para todas as fobias. Ela não tem controle sobre o que ela sente. E por ela não ter controle, é justamente por isso que eu costumo dizer que ela não pode ter vergonha do que ela sente. Porque ela não escolhe sentir aquilo é automático. E muitas vezes ela morre de vergonha e morre de medo de ter aquilo de novo. Por quê? Porque simplesmente ela não escolhe. Quando ela sai da situação, ela fica tudo bem, acaba ficando até com vergonha do que acabou de acontecer. Só que basta ela voltar de novo e aquilo acontece novamente, porque a mente subconsciente não está enxergando o que acontece aqui fora. Uma das principais funções da nossa mente subconsciente é a autopreservação. Então ela quer te proteger. Acontece que ela não está enxergando, é como se fosse um guarda cego. Ela não está enxergando o que está acontecendo aqui fora. Então, se a mente racional manda para ela aquela informação de que você vai se apresentar, ou seja, aquilo que um dia já foi muito nocivo para você vai acontecer de novo, a tendência da sua mente subconsciente é imediatamente tentar te proteger daquilo, te mandando reações automáticas de pânico, de desespero, de motivos mil para você desviar e sumir dali. E isso é automático. Então, qual que é a ideia aqui? É mostrar para vocês que você não precisa ter vergonha de sentir isso, mas você precisa resolver esse problema, porque isso pode trazer gravíssimas consequências. Isso não é uma coisa boba, nem para quem diz que é boba. Tem gente que fala que é frescura, né? Bom, basta vocês imaginarem, existem pessoas que chamam depressão de frescura, que dirá uma fobia. Então assim, isso não é frescura, isso não é bobeira para quem diz. Agora, também é importante eu falar com quem sente, porque muitas vezes quem sente acha uma bobeira, acredita nessa historinha de que é uma bobeira e se apega em desculpinhas para que não resolva esse tipo de problema. Então, como a nossa mente, como eu estava falando, como a nossa mente subconsciente não sabe diferenciar geralmente o real do imaginário, o que você imagina de verdade, para ela está acontecendo. É por isso que para quem tem a fobia, e isso é uma das coisas que diferencia o medo da fobia, quem tem a fobia, só o simples fato de imaginar que vai falar, já começa a passar mal. Já começa a suar frio, já começa a tremedeira, já começa um frio na barriga desproporcional. Como eu disse, o frio na barriga meio que quase todo mundo sente, mas desproporcional, ou seja, nem está acontecendo. Eu vou ter que apresentar um trabalho, eu vou ter uma reunião de trabalho sexta-feira que vem, eu já começo a passar mal agora só de imaginar. Então isso é uma das características da fobia, é a imaginação. A fobia é um problema imaginário. E para problemas imaginários, você precisa de soluções imaginárias. A boa notícia é que ela existe e é muito mais rápida e eficiente do que você imagina. Então não faz sentido manter esse tipo de fobia, porque existe solução sem necessidade de enfrentamento. Nós vamos falar mais sobre isso, ok? Mas é para que vocês saibam que assim, não precisa fugir. Tá tudo bem, isso acontece. É só mais uma coisa que existe a ser tratada. Ok? E existem as variantes da fobia, que são os níveis de fobia.
da fobia de falar em público. Então tem pessoas que elas travam, elas não conseguem falar, mas quando realmente está falando em público mesmo, assim, vai se apresentar para uma plateia num palco, ou seja, ela é o centro das atenções real, assim, de todas as pessoas que estão naquele local. Mas ela consegue, por exemplo, fazer uma reunião de trabalho, ela consegue encontrar os amigos, ela consegue confraternizar, não tem problema nenhum. É mais específica. Tem a pessoa que é o contrário, que posso confidencializar, que é um pouco, não é uma fobia o que eu tenho não, mas é, e até nós vamos falar sobre isso, a diferença entre fobia e timidez, daqui a pouquinho, tá? Então existem as pessoas, e até aquelas pessoas que não conseguem falar com uma única pessoa, não conseguem ter uma interação. E se essa pessoa for uma possível parceira ou um possível parceiro emocional, sexual dessa pessoa, pode ser do mesmo sexo ou do sexo oposto, aí fica impossível mesmo. E frequentemente essas pessoas são chamadas e se auto-intitulam como tímidas. E quando você chama uma pessoa de tímida, ou quando a pessoa acha que ela é só tímida, isso acaba minimizando o problema e às vezes ela é muito mais do que isso. É uma fobia. Então assim, qual a diferença da timidez para a fobia? Por incrível que possa parecer para alguns que não me conhecem aqui, eu sou tímido. Quem me conhece pessoalmente sabe. Eu não sou aquela pessoa que fala do jeito que eu estou falando aqui em qualquer lugar. Mas quando precisa, eu também não tenho problema nenhum em falar. Mas eu posso me considerar tímido. Mas eu não passo mal em nenhuma situação. Eu posso me sentir desconfortável em determinadas situações. Mas é um desconforto. Não é uma fobia. Eu não suo se eu vou conversar com alguém que eu não conheço. Não é uma coisa confortável para mim. Mas eu não passo mal. E essa é uma diferença entre o tímido e a fobia. Depois que eu conheço a pessoa, eu vou lá, converso, aquela pessoa vira minha amiga e tá tudo certo e tá tudo bem. Mas até que isso aconteça, existe um desconforto, vamos dizer assim. Tem aquelas pessoas que são o contrário, né? Que falam que eu estava vendo esses dias na internet, falando que dentro de um casal existe a pessoa que é muito tímida e existe sempre a outra pessoa que tem um espírito de vereador, que aonde vai arruma amizade, 1000 amizades, é super querido por todos e tal, não sei o quê. E eu comecei a observar e vi que realmente acontece isso mesmo em muitos casais. É claro que isso é um meme, né? Uma generalização. E como toda generalização, ela é burra. Então, assim, mas acontece bastante. Tem bastante. Acontece muito. Então, veja, a timidez é algo diferente da fobia. O tímido, ele tem um desconforto, mas ele consegue. Depois que passa o desconforto, ele desenvolve e consegue. A fobia não. A fobia ela é paralisante. A pessoa não tem a menor condição. Ela foge, ela não vai, ela dá desculpa, ela fala que prefere outra coisa. Enfim, não acontece. É uma outra categoria. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma paciente que eu atendi. Eu atendi muito, esse tipo de fobia apareceu muito para mim na época da pandemia. Porque começaram muitas reuniões online, onde as pessoas que até então muitas vezes não precisavam no trabalho se comunicar ou pelo menos não ser o centro da atenção, porque numa chamada online, assim, numa reunião online, por mais que seja uma reunião onde as pessoas não estão próximas, mas o foco da atenção acaba ficando muito mais forte, muitas vezes, do que uma reunião presencial. Na reunião presencial, um fala aqui, o outro fala aqui, e as pessoas às vezes falam ao mesmo tempo. Muitas vezes você não chega a ser o foco da atenção. Mas isso numa reunião online, às vezes vira uma bagunça que ninguém se entende. Então, muitas vezes em reuniões online, todo mundo está com o microfone mutado e chegou a sua vez de falar. É quase como se fosse uma apresentação num palco, entende? Então não é uma interação social, vamos dizer assim, mais tranquila. Muitas vezes ela é pior, porque na hora que você
precisa se expor ali, falar numa reunião de trabalho, muitas vezes você está sendo ouvido por todo mundo e o foco da atenção fica único e exclusivamente em você. Isso pode ser muito pior. Eu tive uma paciente em que ela trabalhava nessa empresa já há muito tempo e a empresa continuou assim, ela sempre fez reuniões e sempre foi normal. Mas bastou começar as reuniões online, ela não tinha condições. Ela entrava na reunião, primeiro, com a tela apagada, sempre. Não tinha condições dela abrir a tela. Segundo, quando chegava a vez dela de falar, ela simplesmente fechava o computador. Pum! Caía. E ela falava que caía a conexão. Só que isso cola na primeira vez, isso cola na segunda vez. Na terceira vez já meio que não cola com o pessoal. E ela começou a ficar mal vista. Isso começou a atrapalhar, inclusive, assim, com possibilidade real de demissão. E aí foi isso que motivou ela a procurar um tratamento. Ela entendeu que era um problema maior do que uma simples timidez. Ela sempre se achou tímida, mas assim, não a esse ponto. E aí ela tinha tentado um outro tipo de tratamento. Já estava há pelo menos 8 meses nesse tratamento. E ela estava comemorando o fato de agora ela conseguir ligar a câmera. Olha só como os tratamentos hoje em dia eles estão muito normalizados, essa coisa do tratamento longo, né? A terapia breve muitas vezes a pessoa não acredita. Então assim, 8 meses para melhorar 5%. E aí aplicando os 4 passos que eu ensino, em pouco menos de 45 dias ela estava falando normalmente, sem nenhum problema, fazendo as reuniões, e aí sim todo mundo notou e ela voltou a ser aquela pessoa do trabalho, já não tinha mais o risco de demissão, enfim, voltou à vida normal. Mas ela percebeu a fobia quando começou a ser, o foco começou a ser jogado mais em cima dela, que é quando é a vez dela de falar. Todo mundo está mutado e só ela vai falar. Aí é que é outra coisa. É muito semelhante a uma palestra, porque você está falando sozinho ali. Entende? E assim, se você pensar bem, qual é a consequência de se manter, de se manter uma fobia dessa, né? Assim, de manter-se com essa fobia por muito tempo? Essa é um tipo de fobia que gera diversas consequências. Primeiro que a gente pode dizer aqui são as consequências que a gente já estava falando, consequências profissionais, né? Então imagina que você está numa empresa onde você precisa fazer reuniões sempre. E vai ter um momento em que você vai ter que falar sozinho. É quase que uma apresentação. Isso em empresas que têm reunião online, que é a grande maioria hoje em dia. Você não consegue fazer uma entrevista de emprego. Porque lá podem existir dinâmicas em grupo e tudo mais, e você tem que se apresentar. Ali se você vai, você não consegue, você não vai ser contratado. E muitas vezes você desiste dias antes e nem vai. Dá uma desculpa, fiquei doente, fica com febre. E muitas vezes, olha que curioso, muitas vezes o corpo mesmo reage, tá? A pessoa realmente fica com febre, a pessoa realmente fica gripada, resfriada, sempre quando tem uma situação em que ela vai ser o centro das atenções. Então isso é uma coisa muito curiosa. O corpo muitas vezes responde a isso. Então é aquela pessoa que ela nunca fica gripada, mas bastou aparecer uma situação em que ela vai ser confrontada nesse sentido, a dor de cabeça vem, a enxaqueca aparece erupções na pele, uma série de questões físicas podem se manifestar, mas por um motivo emocional. Então isso acontece com muita frequência. Então assim, as consequências profissionais é de você não conseguir arrumar um emprego, pelo menos um adequado para você. Você está sempre naquele subemprego, você não consegue se submeter a uma entrevista de emprego, você não consegue ir numa dinâmica de entrevista de emprego, enfim. Você não consegue ascender na carreira muitas vezes, porque você é aquela pessoa que é considerada como antissocial, mas antissocial real, não é aquele tímido não. Aquela pessoa que não consegue falar com as pessoas. Ela chega a ser mal educada. Mas não por ser mal educada, pela fobia. Então olha o quanto isso pode prejudicar uma pessoa no trabalho. Eu dei um único exemplo aqui, que é no momento de arrumar o trabalho. Mas você tem problema antes de arrumar o trabalho. Você pode ter consequências durante o trabalho, que foi o caso dessa paciente que eu acabei de falar.
e você tem consequências para a vida inteira no seu trabalho. Porque hoje em dia, quem não se comunica, lembra dessa frase? É uma frase antiga. Quem não se comunica, se trumbica. Não é? Chacrinha, se não me engano. Isso entrega idade, né? Mas tudo bem. Então, assim, comunicação hoje é tudo. E se você não consegue se comunicar, você está fora. Então, quando a gente fala em profissional, é isso. Consequências pessoais. Basicamente, essa pessoa não tem uma vida social, ou se tem, é com o mínimo de pessoas possíveis, mais familiares, assim. Para ter um relacionamento amoroso é muito complicado, muito complicado. Ela não consegue ter uma interação com a pessoa, com a pessoa com qual ela quer se relacionar. Isso se torna muito difícil para ela, tá? Então, ela acaba com ser uma pessoa de poucos amigos, não tem uma interação social muito boa e dificuldade nos relacionamentos. Então, veja, se você junta esses dois, o profissional com o pessoal, a vida dessa pessoa é extremamente limitada. E é o que eu sempre digo, a fobia, a principal característica da fobia é que ela é limitante, ela aprisiona as pessoas. Ok? E assim, o que essas pessoas que têm essa fobia acabam dão muita desculpa, né? As pessoas que têm fobia, elas acabam dando muita desculpa. Qual é a objeção que ela tem assim? O que ela fala? Geralmente ela foge pro WhatsApp. Então a tecnologia ela veio e ajudou muito essas pessoas realmente que sofrem com fobia. Então o WhatsApp hoje, você não precisa falar, você escreve e tá tudo bem. Você dribla o confronto, entende? Tem o Tinder. O Tinder foi uma revolução para os adolescentes, né? Que não precisam mais chegar naquela garota, naquele garoto, enfim. Só que é o seguinte, isso ajuda até a página 2. Vai ter um momento em que você vai ter que se encontrar pessoalmente. Ninguém consegue manter uma relação durante muito tempo de maneira virtual, só falando. Então isso é uma falsa ajuda. Pode quebrar aquele gelo inicial? Pode, mas isso não dura. Aí vamos supor que você for no Tinder, não, no Tinder eu consigo e tal, não sei o quê. Aí eu já quebrei aquele gelo, encontrei aquela pessoa, comecei a namorar com ela. Tá, mas e aí que horas que você vai conhecer a família dela? Que horas que você vai ser apresentado para os amigos dela? Como é que vai ser esse momento? Tem certeza que você está realmente escapando disso? Ou você está só se metendo num problema maior ainda? E de repente você vai começar a conhecer a família dela e aí a sua fobia faz com que os pais dessa pessoa não gostem de você, te achem antipático, antipática. Então veja como isso pode gerar um efeito borboleta e gerar problemas muito mais sérios do que você imagina. Então eu recomendo que você resolva esse problema o mais rápido possível. E ele tem tratamento de maneira muito eficiente e mais rápida do que imagina. E por falar nisso, na verdade, por falar em grupo no WhatsApp, eu quero falar para vocês aqui que assim, eu montei um grupo no WhatsApp para as pessoas que estão a fim de falar sobre fobia, e lá eu vou dividir, eu vou ter um contato mais direto com as pessoas. Quem quiser, eu vou deixar aqui nos comentários, aqui eu posso deixar na tela um link para entrar nesse grupo do WhatsApp, onde lá vou ter muita interação com as pessoas mais direta e vão ter condições especiais, mas só para as pessoas que estão nesse grupo, tá? Comecinho de 2024 agora, o grupo chama 2024 Sem Fobia. Então quem está disposto a se livrar de uma vez por todas da sua fobia, saibam que em comecinho de 2024 agora vai acontecer algo muito especial para quem está nesse grupo. Então eu sugiro que você entre, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá legal? Bom, e o que você ganha se livrando dessa fobia? Da fobia de falar em público? Primeira coisa, o que você ganha se livrando de qualquer fobia, que é a liberdade. Você escolhe fazer as coisas, você para de ficar preso, você ganha a liberdade de fazer o que você quiser. Você ganha a possibilidade de ser empregado num bom emprego, que exige que você se apresente, que exige que você apresente seu trabalho, que você se venda. Nós estamos nos vendendo o tempo todo, a cada conversa que você tem, você está se vendendo. Será que você sabe se comunicar? Será que você consegue se comunicar?
Comunicação é uma habilidade, é algo que pode ser aprendido. Então você pode ascender na sua carreira profissional, você pode ser promovido, você pode empreender de alguma maneira, até na internet hoje em dia, é o que mais se faz. Então assim, você melhora a sua vida social. A gente sabe que a longevidade, hoje em dia a ciência já explica que, já comprova inclusive que a longevidade ela tem relação com como é a sua interação social. Quanto mais interação social você tem, maior a tendência da longevidade. Então olha o que você ganha vida se livrando de uma fobia dessa, né? E como a gente estava falando, você tem mais facilidade de encontrar um parceiro, de encontrar uma parceira, relacionamento amoroso. Então você se torna mais aberto a isso, você consegue resolver. Entende? Então assim, você só tem a ganhar. Você ganha vida, você tem a sua vida de volta. E como que as pessoas que têm essa fobia costumam procurar resolver esse tipo de fobia? Da maneira que eu não considero a mais correta. Ela não está errada. Existe a errada nesse caso, tá? Primeiro que é o enfrentamento. Eu sempre falo que enfrentar a fobia sozinho é um erro, tá? Então assim, você nunca vai ganhar. Porque eu já expliquei que a mente subconsciente, ela é sempre mais forte que a mente consciente. Sempre. Então você nunca vai ganhar. Você, pelo contrário, você vai reforçar a sua crença que a cada vez você vai ficar com mais fobia e com mais fobia e com mais fobia. Então o enfrentamento nunca é a melhor opção. Mas existem tratamentos que promovem um enfrentamento gradual, mas ainda assim com acompanhamento profissional. O que eu particularmente também não entendo com a melhor opção. Costuma ser muito custoso, demorado e a maioria dos pacientes nem começa. Porque a pessoa que tem fobia, ela não está afim de ser confrontada em nenhum momento. E olha que interessante, o método EF4, o tratamento que eu acabei desenvolvendo, nenhum dos 4 passos que eu passo para os pacientes, ele precisa ser confrontado. Então você consegue resolver esse problema num tempo muito mais curto, sem a necessidade de confronto. Essa é a maneira que eu entendo como correta de resolver isso. Quanto antes você resolver um problema mais sério, melhor. E se você não precisar ser confrontado com isso, então, não existe motivo para você continuar do jeito que você está. Não vejo motivo para continuar com isso. Se você não vai ser confrontado, se o tratamento vai ser rápido, vai ser eficiente, o que é que você está esperando para se livrar disso e ganhar vida de novo? Então assim, eu falei para vocês que eu ia passar para vocês algumas dicas para quem sofre com esse tipo de fobia. Não é um tratamento, mas já ajuda a você começar a se entender dentro dessa fobia. Primeira coisa é descobrir se é uma fobia mesmo ou não. Primeira coisa, tem que saber o seguinte: o que você vai falar, o assunto, você domina esse assunto? É algo que você domina? Você chegou na roda lá e as pessoas estão falando sobre a guerra. Você tem domínio sobre esse assunto? Então assim, se você pretende tirar essa dúvida se o que você tem é fobia ou é só o medo por despreparo, prepare-se. Se intere sobre os assuntos do momento. Ou se você vai apresentar um trabalho, ou você vai apresentar algo no trabalho, esteja muito bem inteirado sobre o assunto, ou inteirada sobre o assunto. Se ainda assim você domina o assunto e ainda assim não consegue, aí está detectada aqui a fobia. Mas muita gente não fala por simplesmente não dominar o assunto. Não tem o que falar. Entende? Então, primeira coisa, domine o assunto que você vai falar. Segunda, se você está num palco e você precisa se apresentar, ou você está na câmera, alguma coisa, procura não olhar para as pessoas. Porque lembra que a gente cria imagens, tudo que a gente aprendeu na vida é através de imagens. E essas imagens, quando você olha, olho no olho e vê as pessoas olhando para você, talvez você crie uma imagem que possa te trazer essa fobia. Então procura não olhar. Aquela velha história de aponta para um ponto fixo e ali você segue. Isso é uma dica, não é tratamento, lembra disso.
E a última, que eu considero até mais importante, é você imaginar, porque a pessoa que tem fobia de falar em público, ela não tem fobia o tempo inteiro. Tem pessoas que ela fala normalmente. E lembra, sua mente subconsciente não sabe a diferença entre real e imaginário. Então, se você imaginar que você está conversando com alguém que te traz muita segurança, que você fala realmente, normalmente com ela, existe uma chance muito grande dos seus sintomas diminuírem. Então, quando você vai se apresentar, se você imaginar mesmo, e eu já ensinei a imaginar direito, existe imaginar direito e imaginar errado. Quem não sabe, veja os meus vídeos aqui. Se você imaginar direitinho que existe uma pessoa, que você está conversando com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas que você tem segurança, os sintomas tendem a diminuir, porque pensamento gera um sentimento que gera uma ação ou uma não ação, no caso da fobia de falar em público, que é o congelamento. Então, se você imagina corretamente, a sensação vai ser outra e tem uma chance desses sintomas diminuírem e você conseguir se expressar de uma melhor maneira. Então, essas são as dicas que eu trago para vocês, iniciais, para você começar a lidar com isso. É claro que a maior dica é: resolva isso com tratamento. Existe tratamento de maneira fácil, de maneira simples e muito eficiente. Ok? E eu estou pronto para ajudar vocês. Como é que seria se você pudesse perder essa fobia? Como seria a sua vida se você pudesse se apresentar, se você não tivesse problema nenhum em chegar em um grupo de pessoas e falar e dar a sua opinião, se você pudesse conhecer pessoas novas, se você pudesse ascender no seu trabalho ou conseguir aquele emprego que você tanto queria, mas que você sabe que existe uma dinâmica em grupo que você não tem condições de fazer hoje. Como seria a sua vida trabalhando na empresa que você gostaria, ganhando mais do que você ganha hoje? Quanto melhor você se comunica, mais você ganha. Hoje em dia quem manda é comunicação. Como seria a sua vida? Pensa bem. Eu estou pronto para ajudar vocês, caso vocês queiram. Então, lembrando, no início do ano que vem vai ter uma grande oportunidade para quem está no grupo do WhatsApp. Então eu sugiro e recomendo, a última dica mais importante é que você clique e entre no grupo do WhatsApp que eu vou deixar nos comentários. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Uma boa noite a todos. Eu espero vocês até a próxima. Tchau!